Pessoal, a aula caiu, mas é só clicar nesse mesmo link, tá? Que a gente vai continuar a aula. Lembrando, então, que nós estamos falando hoje sobre anticoncepcionais e métodos contraceptivos, tá? Ai, gente, o Micael não voltou ainda. Ali. Coitado, hoje ele é o único homem na sala. É um tema complicado. Laura, entrando. Só um minutinho aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que que a gente viu? Que tem essa diferença, né? Se eu não tiver, primeiro, esse aumento, o aumento, né, da progesterona e do estradiol, ou do estrogênio, eu vou ter de qualquer forma. Meu corpo, ele se programa, produz o óvulo e se programa para ter o feto, para ter a fecundação desse óvulo. Porém, é a queda desses dois hormônios que faz eu menstruar. Se eu estou usando um anticoncepcional contínuo, eu tomo todos os dias, não faço intervalo, esses dois hormônios não vão cair, então eu não vou menstruar. O que que a gente tem que tomar cuidado? Nem todos os hormônios são feitos para ficarem tão altos assim. Nós temos anticoncepcionais que são específicos para uso contínuo e nós temos outros que são para, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o intervalo, tá? Então, nós vamos falar desses dois mais para frente. Aqui eu tenho os hormônios. E quais são as coisas, algumas irregularidades menstruais que podem acontecer? Primeiro, a dismenorreia, que é a dor intensa durante o período menstrual. Por isso que tem algumas mulheres que têm que fazer uso de anticoncepcional de uso contínuo, porque elas se sentem muito mal durante a menstruação. Tem mulheres que têm que ir para o hospital, dá muita enxaqueca, tem vários problemas relacionados à dor. Então, isso é uma irregularidade menstrual. Outras precisam fazer uso de um anticoncepcional porque elas têm um fluxo anormal. Então, ou vem muito pouco, tem mês que vem, passa 2 meses sem vir, depois vem de novo, vem aquele tanto. Isso esse fluxo anormal ou intermenstrual. O que é o intermenstrual? Eu tenho meu ciclo, eu vou menstruar a cada 27, 28 dias. Porém, deu dia 15, eu tenho como se fosse um escape. Eu começo a menstruar entre os dias ideais. Então, por exemplo, eu menstruo uma vez por mês, no meio do mês eu começo a menstruar. Menstruo 1, 2 dias, depois paro. O uso de anticoncepcional também vai ser importante nesses casos, porque ele vai ajudar o quê? A regular, eu manter minha taxa hormonal alta para ela cair só no dia que ela tem que cair, que é o dia que eu vou menstruar, não ter esses escapes que a gente chama. Quando eu menstruo fora do período ideal, fora da data que eu tenho que menstruar mesmo, a gente chama de escape, tá? Isso acontece. E qual que é a irregularidade que mais assustam as mulheres? A ausência da menstruação. É o que mais nos preocupa. Por quê? Pode ser sinal de alguma coisa, mas o que mais preocupa nós mulheres? Pode ser gravidez. Então, quando a mulher não menstrua, ela fica muito preocupada. E a gente tem que entender quais são as situações em que isso pode ou não pode acontecer. Tem situações que a menstruação não tem, principalmente no início. Assim que a criança vira mocinha, né? Assim que ela tem a primeira menstruação, é normal, é esperado
que às vezes ou vem muito, ou se não, ela tem uma menstruação irregular. Vem um mês, de repente fica 2 meses sem vir, isso acontece. E a Carolina, ela fez uma pergunta muito interessante relacionada a isso, de vir ou não vir. Ela perguntou assim, professora, a ansiedade pode atrapalhar descer a menstruação? Pode e é muito comum, tá, Carolina? Porque a gente viu que quando eu fiz, não sei se vocês estavam na oficina sobre ansiedade, mas quando eu fico muito ansiosa, eu tenho liberação de alguns hormônios. E esses hormônios vão atrapalhar o estrogênio e a progesterona. Então, sim, às vezes, por estar muito ansiosa, a menstruação não vem, ou a menstruação vem mais cedo, ou vem atrasada. Isso acontece sim, tá, Carol? É comum. O estado emocional afeta muito a menstruação. Aí a gente vai dar uma pausa agora na parte hormonal feminina e nós vamos falar um pouquinho dos meninos, né? Qual é o principal hormônio masculino? Antes de eu começar essa parte, ficou alguma dúvida da parte anatômica, toda essa questão, vocês entenderam? Ju, deixa eu ver quem mais tá aí. Sara, Micael, Maiara, Carol. Sara, beleza. Então vamos lá. Falando sobre os meninos agora. Principal hormônio produzido, testosterona. Vai ser, esse slide estava na aula passada, né? Então, o que a testosterona vai fazer? Ela vai trazer as principais características masculinas. Quais são essas características? Barba, pelo na região íntima, a voz ficar mais grossa, desenvolvimento da musculatura. Tudo isso ocorre por conta da testosterona. Assim como também o amadurecimento dos órgãos genitais e o aumento da libido. O que faz a libido? A testosterona, tá? E uma das principais funções dos testículos é justamente produzir a testosterona e produzir quem? Os espermatozoides, que eles são imprescindíveis para que ocorra a formação do bebê. Então, quando eu falo em espermatozoide, eu acredito que todo mundo já tenha visto. Ele tem esse formato, tá? Então, eu tenho a cabeça do espermatozoide e o corpo. Toda a parte, a informação genética, de DNA e tudo mais, fica nessa região da cabeça. O corpo ou flagelo do espermatozoide ajuda ele, na verdade, a locomover. Vocês lembram, né, que a fecundação vai acontecer lá nas tubas uterinas. Saiu do ovário, na tuba, o espermatozoide tem que chegar até lá. Então, ele precisa ter muita locomoção. E quanto tempo dura um espermatozoide? Até 64 dias. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Quando eu falo em questão de volume, né, do sêmen, chega a 2,5 a 3,5 ml, e nesse volume, em cada ml, eu vou ter 100 milhões de espermatozoides. Então, o que vai determinar se ocorre ou não a fecundação? Um desses espermatozoides encontrar o óvulo. Se um desses 100, na verdade, eu vou ter, no mínimo, 250 milhões de espermatozoides. Um deles tem que encontrar o óvulo para que ocorra a fecundação. Ou seja, a chance, gente, é muito grande se eu não tiver um método contraceptivo, tá? E além disso, eu preciso entender, principalmente quando eu falo de anatomia, que eu tenho a região do pênis, aqui eu tenho a uretra, né, que a gente falou dela quando nós falamos do sistema urinário, e aqui, essa parte
meio amarela, mais clara, eu tenho testículo. Quando eu tenho algum problema de próstata, de câncer de próstata, alguma coisa, qual que é um dos primeiros sintomas que o homem identifica? Problema para urinar. Então, se o seu parceiro ou seu cliente começa a reclamar de dificuldades para urinar, tem que incentivar esse homem a procurar um médico, porque homem geralmente não procura o urologista. Eles têm muito preconceito, que é uma coisa que a gente tem que ajudar a desmistificar. É um médico como qualquer outro, tá? E quando eu falo de doenças do sistema reprodutor, aqui eu tenho algumas principais, que são quais? Infertilidade, um dos problemas, câncer de próstata, mioma e endometriose. Ah, Tavane, você citou os principais. Citei. Mas qualquer um desses 4 problemas, quem que eu tenho que procurar? O farmacêutico? Não, eu tenho que procurar um médico. Então, como que eu vou saber se eu estou com mioma ou uma endometriose? Né? Que são os problemas femininos que a gente observa com maior incidência. A gente observa o quê? Muita dor no período menstrual, pode ser endometriose, e a questão da menstruação intermitente. Eu menstruo, tem mulheres que quando estão com mioma ou endometriose, elas menstruam 20 dias por mês. Então, assim, ela começa a apresentar quadros de anemia porque ela perde muito sangue. Questão do homem, o que que a gente, o principal sintoma que a gente observa do câncer de próstata? É aquele que eu comentei, problemas para urinar. Ou dor na região da próstata, são os 2 principais sintomas de alerta para procurar um médico, tá? E na parte da infertilidade, como que eu vou saber se eu sou fértil ou sou infértil? O que que é uma pessoa infértil, que não consegue produzir um bebê, tá? Quando um casal jovem está tentando há 1 ano engravidar, não está usando nenhum método de proteção, nada, e há 1 ano não engravida, eles precisam começar a procurar um médico para fazer exames, ver se às vezes é algum problema com a mulher ou algum problema com o homem, ver se é algum problema hormonal, porque dentro de 1 ano espera-se que sem usar nenhum método contraceptivo a mulher engravide, tá? Mas como gravidez é um dos nossos principais medos, né? Claro, a gente fica muito preocupada com doenças sexualmente transmissíveis também, tá? Mas nesse caso, qual é a única proteção que a gente tem? Camisinha, tá? E o que que a gente precisa saber, atendentes de balcão, farmacêuticos, com relação à camisinha? Primeiro, camisinha tem que ser uma ideal, que o homem se sinta confortável. E que mais? Precisa ser, ele precisa estar alerta a um ponto apenas. Qual que é? O homem, ele vai usar a camisinha apenas para ter relação sexual, tá? Porém, o que que nós temos hoje em dia, graças ao empoderamento feminino? Nós temos a camisinha feminina, tá? Que é uma que a mulher coloca nela própria. Ela é um pouco mais desconfortável, tá? Ela é maior e tal. Não sei se você já tiver a oportunidade de ver. Mas qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Tem mulheres que têm tanto medo de engravidar que falam assim, eu vou usar a camisinha feminina e por garantia eu vou falar para o homem pôr a camisinha também. O que que acontece nesse caso? Estoura. Tá? De tanto medo vai estourar. Porque é plástico com plástico. Não pode. Ou você usa camisinha masculina, ou você usa camisinha feminina. As duas não funcionam, tá? Primeira coisa. E segundo, é o único método, como eu mencionei, que protege contra doenças sexualmente transmissíveis, tá? O que que nós vamos falar daqui para frente? Métodos para quando a mulher tem um parceiro de confiança,
alguém que ela confia, marido, namorado, qualquer outro tipo de coisa. Esses métodos que nós vamos falar agora, até o final da aula, são métodos eficientes, outros nem tanto, mas que não previnem doenças, previnem apenas gravidez, tá? E o que é importante que eu quero deixar de alerta para vocês? Principalmente as mulheres. Se vocês forem escolher um parceiro, escolham bem, tá? Para você usar um desses métodos que a gente vai mencionar aqui, tá? Por quê? Previne só a gravidez, certo? Estamos combinados assim? Então tá bom. Primeiro método que o pessoal pergunta muito. Tabelinha. Alguém aqui já ouviu falar de tabelinha? Já. Tabelinha é muito popular, né? Mas a gente precisa entender. Primeiro, a gente vai falar sobre tabelinha, tá? Mas não é um método seguro, gente. Pelo amor de Deus, não confie em tabelinha, tá? Não é para confiar. Por que eu não posso confiar na tabelinha? Primeiro, para eu poder confiar na tabelinha, eu tenho que ter um ciclo menstrual muito regular. Aquelas mulheres que deu a hora praticamente, daquele dia não passa, menstrua certinho, no dia certo, nunca atrasa, nunca adianta, sempre no dia certo. Essa mulher, que eu vi, pelo menos uns 6 meses, minha menstruação tá regular, não atrasa, vem no dia certinho, para no dia certinho, eu posso pensar em talvez cogitar uma hipótese de olhar a tabelinha. Mas a tabelinha ela é muito mais utilizada para engravidar do que para não engravidar. Por quê? Porque ela vai me falar o meu período fértil. Quando que é o meu período fértil? Aquela continha que a gente fez. Tem o dia que eu menstruo, eu conto como dia 1. Daquele dia, eu vou contar 14 dias e eu vou ter minha ovulação. Quando eu estiver ovulando, eu vou estar no meu período mais fértil. Então, eu conto do dia 14, 7 dias antes, 7 dias depois. Durante esses 14 dias, eu não posso ter relação, porque as chances de eu engravidar são muito grandes, tá? Tirando isso, eu tenho também o período que eu vou estar menstruada, que a gente conta aí uns 7, 5 dias. E o resto dos dias? São os dias que eu não estou fértil, seriam os dias de fazer, enfim, são dias que está liberado. Porém, mulheres que não têm ciclo regular, as chances de engravidar são menores, tá? Mas não é um método 100% seguro, tá? Para quem quer usar esse método, tem alguns problemas. Primeiro, o namorado chega, ou o marido chega e fala assim, e aí? Você vai ter que fazer conta. Não, então, menstruei tal dia, dia tal, conta 7 para trás, 7 para frente. Eu acho que hoje dá. É um método complicado, você ficar fazendo conta e ver se pode, se não pode, e às vezes não tem tanto controle assim, não dá certo. Para quem pretende usar esse método, como mais para confirmação e tudo mais, tem muitos aplicativos. Esse aqui, por exemplo, é um deles, onde eu ponho o primeiro dia da minha menstruação, eu falo quantos dias tem o meu ciclo, por exemplo, meu ciclo ele é de quantos dias? A cada 28 dias eu menstruo? Cada 30 dias eu menstruo? De quanto em quanto tempo? Eu vou colocar aqui. E ele vai me dar essa tabela aqui do mês. Então, se eu menstruo dia 1º de abril, meu período fértil vai ser do dia 11 até o dia 17. Sendo que eu vou estar ovulando no dia 13 e no dia 14. Mas do dia 11 até o dia 17, são dias que, se eu fizer sexo, a minha chance de engravidar é muito grande, tá? Então, do dia 1 até o dia 7, mais ou menos, eu vou estar menstruada. Então, sobra dia 8, 9 e 10. E do dia 17 até o dia 28, tá? São os dias que, no caso, eu poderia fazer sexo. Mas lembrando, não é um método confiável.
É um método muito mais utilizado para quem quer engravidar do que para quem quer evitar uma gravidez, certo? Com relação à tabelinha, vocês têm alguma dúvida? Aproveitem, mandem aí no chat. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não? Certinho. É só perguntar do chat, o chat aparece. Não. Beleza, então, Ana. Vamos lá. Aí a gente passa para a parte que mais nos interessa, que são quais? Os anticoncepcionais. Eu preciso entender o básico dos anticoncepcionais para saber qual que é o mais indicado. Lembrando que o que eu faço como atendente de farmácia, como farmacêutico, é o quê? Eu apenas vou orientar o meu paciente. Falar para ele, você tem que tomar anticoncepcional X ou você tem que tomar anticoncepcional Y, é só um médico ginecologista. A gente não pode fazer isso, gente. É um risco muito grande. E a gente vai ver o porquê do risco, tá? Então, quando eu falo aqui, vamos falar do primeiro tipo de anticoncepcional que a gente já teve até pergunta no bate-papo. Que é o quê? O anticoncepcional injetável. O anticoncepcional injetável, ele tem dois tipos. Tem o que eu tenho que tomar todo mês e tem o que eu tenho que tomar a cada 3 meses, tá? Nesse caso do anticoncepcional injetável, se eu tomo ele uma vez a cada 3 meses, a menstruação fica suprimida. Eu vou menstruar uma vez a cada 3 meses, tá? Que eu vou fazer o intervalo e tudo mais. Porém, efeito colateral é muito semelhante a do anticoncepcional de via oral, tá? Tem gente que fala assim, eu tomo anticoncepcional injetável porque não dá efeito. Dá efeito a mesma coisa. Qual é a única vantagem? Por que algumas mulheres usam o injetável? 2 motivos. Primeiro, mulheres esquecidas, gente. É um porre ter que tomar remédio todo dia. Às vezes a gente esquece, você tá viajando e tudo mais, pode esquecer e você não pode correr esse risco. Por isso que elas tomam. Segundo, algumas mulheres têm uma intolerância do estômago ao hormônio. Quando o anticoncepcional cai no estômago, ela passa mal, tem dor de cabeça, ânsia de vômito. Nesses casos, o anticoncepcional injetável pode ser uma opção, tá? Mas vai dar certo? É tentativa e erro. Tem mulher que toma o primeiro anticoncepcional, se adapta super bem, e tem mulheres que experimentam todos os anticoncepcionais e não se adapta a nenhum. Então, é tentativa e erro, tá? E quem que vai fazer essa tentativa? O médico, não é a gente, tá? E aqui nós temos os principais anticoncepcionais. Tem a Depo-Provera, que é o medicamento referência, que é esse aqui, e eu tenho o Contracept. Esses dois, eles vão ser administrados uma vez a cada 3 meses, tá? E a mulher não vai menstruar durante esses 3 meses, tá? Ela toma e acabou. Só daqui 3 meses para preocupar com isso de novo. Qual é o problema? Se a mulher tiver algum tipo de intolerância ao hormônio, ela vai ficar 3 meses passando mal. Pensa, ele vai ficar liberando hormônio 3 meses, então, eu passo mal com o hormônio. Vai ficar se passando mal por 3 meses, tá? O outro hormônio injetável que a gente tem, a mecigina ou Perlutan também. Diferença, esse aqui eu tenho 2 hormônios, esse aqui eu tenho um hormônio só. A concentração deles é totalmente diferente, um não tem nada a ver com o outro, tá? Então, quando eu falo em Perlutan, mecigina, eu tomo um por mês, tá?
vai menstruar. Mas o que eu preciso orientar o meu paciente, minha cliente, a minha paciente? Estou fazendo uso de anticoncepcional injetável. Tomou lá a Depo-Provera. Uma vez a cada 3 meses eu tenho que tomar outra injeção. Estou protegida? Não necessariamente. Vai demorar pelo menos umas 3 semanas para começar a ter efeito. Então, tomei a injeção por 3 semanas, eu não estou protegida. Eu tenho que usar outro método, tá? Mesigina, mesma coisa. Primeira injeção não vai fazer efeito, ela vai ser realmente efetiva a partir da segunda injeção, tá? Aí tem aquela que vai falar assim, ah, Cavani, mas eu já tô sentindo todos os efeitos colaterais, já tô sentindo dor de cabeça e tudo mais. Só que lembrem-se, gente, taxa hormonal a gente demora um pouco para regular. E como a gravidez ela vai depender justamente dessa oscilação hormonal, tem que estar muito controladinho, tá? Por isso que a gente dá sempre um espaço a mais de garantia. E onde que eu vou fazer a injeção? Geralmente é feito no glúteo, tá? No bumbum, é feito em farmácias, tá? Mas geralmente quem faz a injeção é o próprio farmacêutico. Depois a gente tem um outro tipo de anticoncepcional. Esse aqui eu não sei se vocês já viram. É o Evra. Ele é pouco vendido, tá? Não é um anticoncepcional que a gente observa aí muito uso. Antes da gente passar para o Eva, teve uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante. O anticoncepcional injetável serve para mulher que amamenta? Serve. Porém, se ela está fazendo uso dele, ela tem que perguntar para o médico se ela pode continuar amamentando. Geralmente, quando ela faz uso do injetável, ela tem que parar de amamentar, tá? Para mulheres que amamentam, o que a gente observa é que 80% dos médicos indicam só o desogestrel, o anticoncepcional desogestrel. É o único que os médicos aconselham e deixam utilizar, tá? E é importante que vocês se lembrem, questão da amamentação. O que a gente fala muito? Principalmente as mulheres antigas, né? Enquanto eu estiver amamentando, eu não preciso usar eu não posso, né, usar anticoncepcional e eu tô protegida. Realmente você está, desde que seu bebê apenas mame. Então, o que a gente fala? 6 meses, se você dá o leite, a amamentação é alimentação exclusiva do bebê, ele não faz uso de suplemento, não faz uso de nenhum outro meio, apenas o leite da mãe, sim, você até está protegida. Porém, gente, a partir do momento que você introduz suplemento, diminui o tempo, às vezes, né, que o bebê vai mamar, vai cair sua taxa hormonal, você está suscetível a engravidar. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? É uma época, assim, complicada, que você tem que fazer muito acompanhamento com o seu médico, com o seu ginecologista, para não correr nenhum risco, certo? Então, tomem esse cuidado. Agora, vamos para o Evra. O Evra, gente, é um sistema super legal, porque ele é um anticoncepcional em adesivo. Ele é igual tá aqui na gravura, ele é um adesivo que eu coloco na pele, ele fica na pele por 1 semana. Eu tenho que trocar ele 1 vez por semana. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com o Evra? Apenas um cuidado, gente. Tomar muito cuidado com o local onde você vai pôr esse adesivo, tá? Eu falo, tem muitas mulheres que gostam de colocar na região das nádegas, né? Do glúteo, nessa região. Gente, a gente fica subindo e descendo calça, vai no banheiro e tal. Pode desgrudar. Se esse adesivo desgrudar, eu não tô tendo mais o efeito de proteção dele. Ele vai parar de soltar o hormônio.
Então, ele é eficiente, mas é pouco usado, tá? Para cada 200 caixinhas de anticoncepcional via oral, você vai vender um em adesivo, tá? Mas é importante que vocês saibam que ele existe. E se alguém perguntar, normalmente é esse. A gente não tem outro liberado ainda, tá? E é interessante sobre esse anticoncepcional em adesivo. Ele pode molhar, tá? Não tem problema molhar. Ele só não pode desgrudar da pele. E eu vou fazer um intervalo também de 7 dias normal. E eu vou ter, então, o mais comum, que é o anticoncepcional em pílula. O que é o interessante dele? A principal restrição que a gente tem com esse método. Eu tenho que tomar a pílula todo dia, sem falhar. O ideal é que ele seja tomado até no mesmo horário, tá? Eu não posso extrapolar 12 horas de atraso na hora de tomar, tá? Senão vai comprometer a eficácia dele. Então, meninas que são muito esquecidas, que esquecem o comprimido, esquecem de tomar, isso é um perigo, tá? Põe despertador no celular, faz alguma coisa, mas não pode esquecer, tá? É o principal limitante desse método, tá? Ele deve ser utilizado sempre com orientação médica. E o anticoncepcional, ele tem muitos benefícios, tá? A gente está falando aqui principalmente na parte de gravidez, mas o anticoncepcional, ele é utilizado como medicamento mesmo, tá? Mulheres que têm muita cólica menstrual, mulher que tem sangramento uterino fora do período menstrual, mulher que sente muito problema com TPM, mulheres que têm muita acne, muito problema com espinha, tudo isso, qual é o tratamento? O anticoncepcional, tá? Além disso, estudos mostram que ele ajuda a diminuir a incidência de alguns tipos de câncer, tá? Como, por exemplo, câncer de ovário, câncer do endométrio. Então, o anticoncepcional, meninas, ele tem muitas vantagens, mas também tem efeitos colaterais, tá? Quando que eu não posso tomar anticoncepcional? E aqui eu falo anticoncepcional, pode ser injetável, pode ser em adesivo, comprimido, DIU, qualquer um desses, tá? Quando que eu não posso fazer uso? Primeiro, já tive casos de trombose, algum problema vascular sério, então eu não posso, de forma alguma, tomar anticoncepcional. Por quê, Tavani? Porque o hormônio, sim, aumenta as chances da mulher ter trombose. Aí sempre tem alguma aluna que fala assim, nossa, Tavani, eu tomo anticoncepcional já tem 10 anos, 15 anos. Será eu posso ter trombose? Pode, tá? Mas só o uso do anticoncepcional não faz uma mulher ter trombose. O que causa trombose? A somatória de vários fatores. Então, pode ser o anticoncepcional, estilo de vida, obesidade, alimentação, tudo isso. Se eu tiver todos esses fatores, a minha chance de ter trombose aumenta de uma forma gigantesca. Mas, se eu apenas uso anticoncepcional, eu estou tendo um risco assim como se eu fosse uma pessoa sedentária, tá? Mas se eu já tive problema de trombose, eu não posso de forma alguma fazer uso, tá? A gente tem que orientar as nossas pacientes. Então, a maioria dos hormônios, gente, em comprimido, vai ser à base de estrogênio e progesterol. Eles são, no geral, combinados.
tá? E quais são os principais que a gente observa? Selene, ciclo 21, Tamisa 20, Mercilon, Daline, Ias. E o que que vocês vão ver em comum em todos esses anticoncepcionais? Cada um tem um hormônio diferente, mas todos eles, olha aqui, 21 comprimidos. Então, sempre que eu tenho um anticoncepcional com 21 comprimidos, eu sou obrigada a fazer uma pausa de 7 dias, tá? Porque esses hormônios, eles precisam que eu faça uma pausa. E deu a pausa, como que eu vou fazer? Tô tomando, tomei dia 1, qual que é o jeito correto? Como que eu devo orientar uma paciente? Você vai, nunca tomei anticoncepcional, vou começar a tomar agora. Como que eu faço? Você vai esperar o primeiro dia que você menstruar. Dia que desceu, você vai tomar o primeiro comprimido. Aí você vai tomar os 21 comprimidos, bonitinho. Acabou a cartela. Eu vou ter que fazer um intervalo de 7 dias e volto a tomar o anticoncepcional no 8º dia, tá? Então, paro 7 dias e volto a tomar no 8º dia. Aí a menina fala assim, Tavane, mas deu o intervalo de 7 dias e eu não menstruei. Eu tenho que esperar menstruar para tomar de novo? Não. Deu os 7 dias, no 8º, você menstruando ou não menstruando, você tem que tomar o comprimido, tá? O que é mais comum a gente observar? Mulher faz a pausa de 7 dias. Deu 7 dias, ela ainda está menstruando, tá? Mesmo assim, eu vou tomar no 8º dia o comprimido e começo a cartela de novo. Na primeira cartela, eu tô protegida? Não tô. Se eu tiver uma relação desprotegida, eu corro risco de engravidar, tá? Então, esse é os principais cuidados que eu tenho que ter. Além daqueles, nós vamos ter também alguns anticoncepcionais à base de progesterol, tá? Que são conhecidas como mini pílulas. Qual que é a diferença dela? Elas contêm apenas um hormônio. Os principais representantes dessa categoria: Cerazete, Micronor, Nortrel, todos esses. A gente vai observar que eles têm algo em comum. Quantos comprimidos eles têm? 28. Nesse caso, eu não vou fazer pausa, tá? Então, eles contêm 28 comprimidos. Então, meninas, não se esqueçam. Quando eu vou, vocês precisam sempre estar com isso em mente para fazer orientação no balcão. Quando que eu vou começar a tomar o anticoncepcional? No primeiro dia que desce. Desceu, eu começo a cartela. Sigo lá bonitinho. Para quem nunca tomou, gente, não tem erro. Tem lá os dias da semana, tem as setinhas. Ele é bem autoexplicativo, tá? Acabou a cartelinha dos 21 comprimidos. O que eu vou fazer? Paro por 7 dias. Vou menstruar ou não vou menstruar, vai depender do meu organismo. No 8º dia, eu volto a tomar o meu remédio, tá? E vou tomar a próxima cartela normalmente. Caixinha com 28 comprimidos, uso contínuo, tá? Então, aí nós vamos ter quais são, além desse